Olá pessoal do canal, mais uma vez Shark Engenharia para falar um pouco mais de manutenção. Era a minha ideia hoje falar um pouco sobre os 10 pilares da manutenção preventiva Shark, mas eu ainda antes de iniciar essa explanação sobre os 10 pilares, eu queria falar sobre uma outra coisa, um pilar, vamos dizer assim, sobre o aspecto conceitual, mas é uma parte preponderante também para que a gente tenha uma manutenção preventiva e principalmente porque ela vai te mostrar uma outra, uma outra face de manutenção que geralmente as pessoas não veem dessa forma, né? Então, por exemplo, um dos pilares, né, que é o 10º pilar, mas não é porque ele é o 10º pilar que ele é menos importante. Todos os pilares, na verdade, têm a sua mesma importância. Por envolver uma coisa mais específica da máquina e não ser só controle, mas também informações necessárias para o equipamento de um modo geral, geralmente ela fica sob a tutela da engenharia de manutenção. Então, quando você faz o tagueamento, né, de todo o teu parque fabril, inicialmente a gente pode fazer só por máquina. O ideal seria que você fizesse ele até a nível de componentes. Mas às vezes isso não é possível, mas só por máquina. Então, quando você tem todas as tuas máquinas tagueadas, elas deveriam estar dispostas num layout. E esse layout deveria estar atualizado. A atualização do layout geralmente é de responsabilidade da engenharia de processos. Às vezes também não tem engenharia de processo, então passa a ser uma função também do PCPM, né? Da supervisão, das lideranças e dos manutentores de um modo geral, mas o controle sempre é do PCPM. Se tiver engenharia de processo para fazer o layout e ter esse layout atualizado, melhor. E as máquinas deveriam estar localizadas nesse layout, né? E cada máquina deveria ter o seu tag. Eu tenho todas as máquinas tagueadas, tem o número de cada máquina. Se no início você não tem tag, faz uma descrição, né? Injetora 250 toneladas, pá. Aí o que tem que ter nesse histórico? Então cada máquina ela tem que ter um arquivo, tag 2, tag 3, tag 4, tag 5, todos os tags, né? Ou se você não tiver tag, máquina 1, máquina 2, máquina 3, máquina 4 e uma descrição breve do que é esse equipamento. Organização, né, das máquinas de uma forma racional no parque fabril, um layout atualizado e um arquivo, né? Uma pasta para cada máquina, né, ela serve para chama de histórico de máquina. Você tem que ter um histórico das tuas máquinas, né? Quando você vai para manutenção preventiva, né, você tem que registrar, né, aquilo que está sendo feito. Quando você está na corretiva, isso não faz nenhum sentido. Quando você inicia um programa de manutenção preventiva, você precisa começar a criar o teu histórico. Isso tem que registrar data, né, quando é que foi feito, quanto tempo levou o reparo, né, quanto tempo houve de tempo de manutenção naquele equipamento, né? Então você tem que registrar todos os eventos que vão acontecendo conforme as detecções vindas dos manutentores vão acontecendo. Normalmente nessa ficha tem lá a descrição da máquina, o ano que ela foi fabricada, o mês e o ano que ela entrou em operação. Às vezes se coloca lá o residual de depreciação, quer dizer, quanto é que ela está custando por mês, né? Então todo esse histórico, né, de máquina que eu vou fazendo, né, em relação à minha manutenção preventiva, isso vai sendo registrado. O que acontece em determinado, não quero mais esse equipamento, eu vou vendê-lo, eu vou comprar um equipamento que, sei lá, seja mais moderno ou seja diferente. Mas aquele equipamento que está sendo vendido, ele ainda tem um valor, né? Ele tem existem empresas que compram equipamentos usados. Se você tem um histórico, né, de tudo aquilo que foi feito naquele equipamento, né, durante o passar do tempo, eu acho que isso te dá uma valorização do teu equipamento. Você registra isso, né? E isso acaba no momento do SBAF, né? Que é a solicitação de baixa do ativo fixo, né? Você tem um histórico e esse equipamento, se você o coloca à venda,
ele seguramente tem um valor de mercado mais adequado. Se você não tem registro nenhum, é igual o carro, né? Você vai comprar um carro. Então, você pega lá o manual do carro, está lá todas as manutenções, todas as revisões, o ano que foi feito, o que foi feito. Está lá o descritivo completo daquilo que tudo que foi feito no carro. E tem um carro do lado que não foi feito nada disso. Você não sabe como é que está, você não sabe se foi feito revisão. Qual carro que você compraria? Então, a máquina é igual. O carro onde vende máquina usada tem lá, sei lá, 3 prensas para vender. Tem uma lá que está lá, a outra lá tem alguma coisa registrada e a outra não. A outra tem todo um histórico daquilo que foi feito na máquina durante o transcorrer do ano, do tempo. Não só pela recuperação da financeira no final de uma eventual venda no equipamento usado, mas também serve para você controlar as tuas recorrências, né? E essas recorrências, elas precisam, né, sofrer o que a gente vai falar um pouco mais para frente em outro momento, da análise de falha, para ver por que aquilo realmente está acontecendo, né? Então, a manutenção preventiva, ela pressupõe um controle, o que está sobre a responsabilidade da manutenção, esse controle precisa ter em todos os sentidos. E o histórico de máquina, né, juntamente com o tagueamento e um layout atualizado, é uma das condições para você se organizar melhor dentro do teu parque fabril. Se você não tem layout atualizado, se você não tem tagueamento, se você não tem histórico nenhum das tuas máquinas, é a melhor condição para você ter um sistema preventivo de manutenção. O sistema preventivo de manutenção ele implica muito assim no controle, no planejamento e na programação dessa manutenção. Mas você precisa ter lá na tua manutenção o layout, ter lá todas as tuas máquinas e ter uma lista ali com todas as máquinas, o que é cada histórico. Ele serve para você controlar, né, todas as intervenções que você está fazendo naquele equipamento. Então isso te dá o que foi feito na última preventiva da máquina X. Se você não tem registro disso, ninguém sabe. Lógico, você pode ir lá recuperar os planejamentos, você pode ir lá recuperar as ordens de serviço, você pode fazer uma série de vasculhamentos e alguma coisa você acaba recuperando se você for preventivo. Mas registrar isso durante o transcorrer do tempo, isso, lógico, te ganha. O que foi feito naquela época? Tudo registrado para que você realmente tenha isso sobre o seu controle, sobre o seu domínio em relação à manutenção preventiva. Então, o sistema de manutenção preventiva, eu não diria que é um pilar, mas o registro, né, o layout atualizado, o tagueamento é um pilar, a gente vai falar dele mais para frente, mas para que realmente você se organize quando você começa a pensar preventivamente em manutenção.